e eu começo a me lembrar da cruz. E o que era a cruz? A cruz nada mais era do que dois pedaços de pau, um na horizontal e o outro na vertical. E se você olhar na história, querido, a cruz era algo que significava e simbolizava a morte. Quando os romanos, ou judeus, ou alguém que houvesse sido conquistado pelo Império Romano, passava em algum lugar e viu uma cruz, ele falava, alguém morreu aqui. Ou então, ou quando ele via alguém fazendo uma cruz, ele logo pensava, alguém vai morrer. Era sinônimo de tortura. Cruz e tortura eram a mesma coisa. E quando eu começo a olhar na história da humanidade, eu volto nos tempos antigos, e eu vou até a época da Inquisição, que alguns chamam de santa, mas não há nada de santo em matar os outros. E alguns dizem que foi a igreja poderosa que fez a Santa Inquisição, muito pelo contrário, porque poderosa é esta igreja que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Aquela pode ser até maior, mas poderosa é essa que tem Jesus. E quando você volta na Inquisição, você vai encontrar alguns instrumentos de tortura. Se você for um pouco mais para frente também, nas cruzadas, quando os turcos dominam tudo e a igreja maior quer tomar tudo de volta e fazem as cruzadas, você também vai encontrar alguns instrumentos de tortura. Voltemos então ao começo do século, nós encontramos a Primeira Guerra Mundial, Mussolini acabando com o mundo. E você vai encontrar instrumentos de tortura. Na Segunda Guerra Mundial você também encontra instrumentos de tortura. E voltemos um pouco mais perto, os obreiros mais antigos vão se lembrar da ditadura militar alguns anos atrás, eles também torturavam os outros. Mas você não vê nenhum instrumento de tortura pendurado por aí. Você não vê ninguém ao olhar para instrumentos de tortura lembrar-se de algo bom. E quando eu olho para este versículo que está escrito que Cristo nos resgatou da maldição, porque foi pendurado no madeiro, e está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, eu vejo o poder de Deus, eu vejo como é que Deus pode transformar as coisas, querido. A primeira coisa que Deus transforma quando Jesus vai ao madeiro, não é um homem ou uma mulher, ele transforma um instrumento que simboliza a morte em agora símbolo de vida. Porque quando nós olhamos para a cruz agora, nós nos lembramos que aquele era um instrumento maldito, que todo que fosse pendurado naquele lugar seria chamado maldito. Mas depois que Jesus é pendurado lá, o sangue dele desce, nós olhamos para a cruz e vemos a salvação, e vemos o perdão de pecados, e vemos a transformação. Aleluia. E quando eu olho para a Bíblia, eu descubro que Deus gosta de transformar coisas que os homens chamam de malditas em benditos, coisas de que o homem não gosta. Eu encontro na Bíblia um menino chamado Davi, vai lá para o norte apacentar a ovelha, vai para o norte porque sabe que lá tem leão e tem urso. E é interessante que a cruz era um instrumento romano, não é? Tem um pouco a ver, porque os romanos gostavam de jogar as pessoas lá no Coliseu. O Coliseu está em pé ainda lá em Roma. Eles gostavam de botar as pessoas lá no Coliseu para lutar com o leão. E leão vai matar o homem, não é verdade? Agora, se o homem tiver com a unção de Deus na vida, ele mata o leão e rasga o seu meio. Não foi assim com Davi? E Deus pega Davi, é o próprio Deus que fala, cheia Davi meu servo, e o tirei de trás do aprisco das ovelhas malhada, e o coloquei para ser rei sobre Israel. Deus pega aquelas coisas que não servem para nada. Deus pega aquelas coisas que são desprezadas. Aquelas coisas não, aquelas pessoas, não é? Deus pega aquelas pessoas que são desprezadas e muda a história delas. Você não se lembra de Jacó? Jacó significa usurpador, suplantador, mentiroso. E colocaram esse nome nele antes que ele soubesse que ele era. Porque ele nasceu grudado no pé do seu irmão Esaú. E falaram, olha, estava querendo roubar a bênção do irmão. Já colocaram um nome maldito nele antes que ele fosse maldito, pastor. Ele não tinha feito nada, ele só nasceu grudado no pé do irmão. E falaram, esse aí vai ser maldito. Mas aí Deus pega Jacó e resolve que vai abençoar Jacó. Eu me lembro que Jacó está lá na casa de Labão. E Jacó começa a prosperar. E aí os olhos dos filhos de Labão e do Labão também não são mais bons com Jacó. E tudo começa a prosperar para Jacó. Aí Labão chega em Jacó e fala, Jacó, o negócio é o seguinte. Agora todas as ovelhas que nascerem brancas serão minhas. E as que nascerem negras serão suas. Mas todas as ovelhas nasciam brancas.
Aí Deus vai lá e muda. Agora tudo vai nascer negro. Labão não fica contente não. Jacó, o negócio é o seguinte: o chefe aqui sou eu e eu vou mudar o contrato. Eu posso. Agora as que nascerem negras serão minhas e as brancas serão suas. Tudo bem, eu vou falar o quê? Você é o chefe, não é, Labão? Aí Deus vai lá e faz com que todas as ovelhas comecem a nascer negras. E Labão não fica contente. Jacó, o negócio é o seguinte: você não pode prosperar desse jeito. Eu preciso prosperar, você não. Agora as brancas e as negras serão minhas, e as que nascerem chapiscadas serão suas. Mas até agora não tinha aparecido chapiscada nenhuma na história, só tinha branca e preta. Aí sabe o que Deus faz? Não nasce mais nem branca nem preta, nasce tudo chapiscada. Sabe por quê? Porque ninguém amaldiçoa aquele que Deus escolhe abençoar. Se Deus escolheu te abençoar, querido, pode mudar o contrato uma, pode mudar o contrato duas, pode mudar o contrato três, porque em todas as vezes você será abençoado. Alabá, show de camba, rabá, sei, show de cai.